Pois bem, oficialmente, então, bom dia para todo mundo. Mais uma vez, é uma alegria imensa tê-los conosco aqui, nessa manhã de terça-feira, para a gente filosofar um pouquinho. Semana passada, nós tentamos fazer as lives, né? E aí eu disse para vocês assim, olha, com o oitavo ano está sendo a primeira vez. Se der certo, a gente vai fazer de novo. E aí parece que deu certo, né? Parece que o negócio funcionou, deu tudo certinho, nós não tivemos nenhum tipo de contratempo, nós não tivemos nenhum tipo de problema e a gente vai fazendo novamente esses nossos encontros até essa situação se normalizar, né? Para a gente poder retornar às nossas atividades habituais do cotidiano. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem, se cuidando em casa, estejam aí com as famílias de vocês, né? Esse momento é o momento de cada um fazer a sua parte, de cada um dar um pouco de si, para a gente poder vencer essa, sair dessa rapidamente e, como eu falei, voltar às nossas atividades habituais. Então é muito bom a gente ter vocês conosco para esses momentos de filosofia, de compartilhar conhecimentos, né, a partir das ideias dos grandes pensadores, dos grandes filósofos. E eu me sinto muito grato poder chegar até você, poder chegar até a sua casa, para a gente continuar aí o nosso trabalho. Fechado? Então é nesse intuito que a gente começa o nosso conteúdo de hoje. Jovens, semana passada, né, na semana passada, nós falamos um tiquinho do jovem Aristóteles, ok? Foi isso mesmo, gente? Alguém lembra? Foi isso, Mariana? Foi isso, Pina? Foi isso, Isabela? Isabela estava? O que nós falamos na semana passada? Alguém lembra? Me ajuda aqui, que eu já esqueci. Bati a cabeça na cama e esqueci tudo. Alguém lembra o que a gente falou mais ou menos semana passada? Pode falar no microfone ou pode escrever aí. Quem está lembrado? Só para me ajudar. Tan, 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 tan. O Rafael disse que nós falamos autonomia, sobre autonomia. Rafael lá do oitavo A, que nós falamos sobre autonomia. Ana Júlia Colodete, nós falamos sobre a temperança. Isabela, nós falamos sobre a temperança. Perfeito. Falamos de autonomia e de temperança. Obrigado aí os jovens que me ajudaram a lembrar. Rafael, Colodete, Isabela, né? A gente pensou um pouquinho na autonomia e temperança. E o que é temperança, hein, meninos? Eu preciso que vocês tenham entendido muito bem isso para a gente dar um passinho à frente. O que é temperança? Sem olhar no livro, sem colar do livro, tá, bênçãos? Não pode colar do livro. Sem colar do livro, o que é temperança? Se a gente pudesse resumir essa ideia de temperança numa palavra, Mariana, como é que você escreveria? Isabela, Rafael, né? Como é que você colocaria aí temperança se a gente pudesse resumir temperança numa palavra? Oh, a Mariana disse que é equilíbrio, tá? Mariana colocou assim, olha, professor, eu acho que temperança tem a ver com equilíbrio. A Ana Júlia está escrevendo assim, olha, é um tipo de equilíbrio que nós temos que ter entre sentimentos e desejos. Olha, a Ana está ampliando aqui. É um tipo de equilíbrio que a gente tem que ter entre sentimentos e desejos. Veja só, Ana e oitavo ano. Às vezes, os sentimentos nos vêm de uma maneira tão forte, mas tão forte, que parece que eles vão nos vencer. Não é verdade? Aí alguém fala assim, mas foi mais forte do que eu não queria fazer isso. Agir por impulso. Quem nunca usou essa palavra, gente? Agir por impulso. Agir por impulso. Foi mais forte do que eu, professor. Eu não queria jogar a bolinha de papel na cabeça dela, eu queria jogar nele, mas acertou nela. Agir por impulso. A temperança, então, ela é um negocinho lá dentro da ética do Aristóteles que vai falar assim, ô cabeça de bagre, agir por impulso é correto? Não. Ô jovem, ô cara pálida, agir por impulso? Peraí, que negócio é esse? Você acha que você pode fazer tudo que vem na sua cabeça, tudo que você deseja?
E aí a temperança, ela é aquele negócio que vai nos ajudar a pensar equilíbrio. Equilíbrio. Equilíbrio é basicamente. Hoje está tudo muito na tecnologia, mas pesquisem aí sobre balanças antigas, aquelas balancias que o tio Joaquim tinha lá na mercearia dele, há um tempo atrás, que ela tinha um pratinho de lá, um pratinho de cá. E esses pratinhos ficavam balançando. Se você botasse 1 quilo de alguma coisa de um lado, você tinha que botar 1 quilo de outra coisa do outro para o negócio ficar equilibrado. Por isso, meninos, o símbolo da justiça, do direito, é uma balançazinha. Não sei se vocês já viram, né? O símbolo do advogado lá é uma balança. Justamente porque para dar ideia de equilíbrio. Aí, o nosso jovem Aristóteles, Ana Júlia Colodete, é isso mesmo. Olha que lindo que a Ana Júlia escreveu. Gente, vocês podem ir escrevendo no chat que eu vou lendo, tá? É tipo assim, cartinhas para tio Flávio. Aí vocês escrevem e eu vou lendo à medida do tempo e vou lendo as cartinhas de vocês aí, tá? A Colodete falou assim: olha, a temperança é esse equilíbrio que eu tenho que ter entre o que eu sinto e o que eu posso fazer. Às vezes, dá uma vontade danada de pegar o Joãozinho pelo pescoço, mas eu posso? Não. Às vezes, dá uma vontade danada da gente soltar o verbo em cima do coleguinha, mas eu posso? Não. Por que que eu não posso? Porque dentro da ética do Aristóteles, o meu comportamento tem que estar em equilíbrio. As minhas ações precisam estar equilibradas. Eu não posso agir somente pelo desejo, pelo impulso. Jovenzinhos, a primeira ideia da ética do Aristóteles, então, não agir somente pelo impulso. As ações impulsivas, né, aquelas ações frutos do impulso, aquelas ações que chegam até nós por meio do impulso, essas ações são muito perigosas. E quando nós agimos pelo impulso, né, quando nós agimos impulsivamente, de maneira impulsiva, isso é muito perigoso. A gente comete muito equívocos, nós cometemos muito erro. Então, a temperança é esse equilíbrio que eu tenho que ter entre aquilo que eu tenho vontade de fazer e aquilo que eu posso fazer. Eu sempre cito para vocês aquele nosso personagem bíblico, né? Aquele nosso amiguinho, que fala assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Nós falamos muito de liberdade, né? E já que nós falamos de liberdade, a liberdade nos dá o direito de fazer tudo, mas não necessariamente eu posso fazer tudo, né? Uma coisa é eu poder, outra coisa é efetivamente aquilo ser correto de ser feito. Tá? Essa é a ideia que a gente pensou a partir do conceito de temperança. Não foi isso? Aí, meninos, eu pedi que vocês fizessem um negocinho chamado jogo da temperança que está aí. Alguém sinalizou para mim lá no chat que estava difícil, que não tinha conseguido abrir o link. Né? Um de vocês falou assim: professor, foi lá no chat, assim, olha, eu tentei até fazer o joguinho da temperança, mas o link não abriu, não deu muito certo. Alguém conseguiu fazer? A Lara está dizendo que foi ela que sinalizou lá. Eu até respondi para você lá, Lara, que assim, tenta de novo. Alguém tentou fazer esse joguinho da temperança aí? Não. Quem é que conseguiu fazer? Porque de repente aparece só o link aí e ele não aponta para outro lugar, né? O meu aqui estava abrindo. Maria Eduarda Chagas, pode ir. Ela levantou a mãozinha lá. Pode falar, Maria. Abre seu microfone se você quiser falar. Não? Cadê a Maria? Maria Eduarda Chagas levantou a mãozinha lá. Assim, tchum, tchum. Ela aparece para mim aqui, Maria. Sua mão linda, 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 linda. Pareceu, tchum, mentira, gente. A mão é só um ícone Não, que aparece. é porque eu não tava conseguindo entrar, só que agora eu consegui.
Você conseguiu agora ou conseguiu antes? Não, faz uns 2 minutos atrás. É que não Chegou, tava entrando. chegou a fazer? Ou só abriu e não É, entrou mesmo? eu abri isso aqui, eu vi lá, era um texto só, Hum. falando sobre a página 9 e 10, Aham. sobre ciência. E Só aí? isso que eu vi. Foi só isso que você viu? Não tem problema errar, não, tá, Maria? Não é? Fala assim, professor, abri aquele negócio lá, vi aquele trem lá, não me interessou muito, não. Porque foi só uma sugestão, tá, gente? Não foi um dever obrigatório de se fazer, não. Foi só uma sugestão. Mas tudo bem, vamos avançar, depois a gente volta nesse negócio. Um outro camarada que pensou essa ideia da temperança também foi o filósofo Epicuro. Olha que nome lindo, bonito aí que aparece na tela de vocês, né? Epicuro. O Epicuro, ele foi um pensador grego que viveu ali também próximo a Aristóteles, né? No tempo mais ou menos próximo, no tempo ali de Aristóteles. E o Epicuro entendia mais ou menos assim. Parece que muitas das pessoas associam vida feliz, felicidade com a realização de todos os nossos desejos, né? Tudo aquilo que eu quero fazer se realiza. No Natal eu quero um iPhone. Outro dia eu falei no iPhone 10, o menino falou: professor, está atrasado, tenho 11, tenho 12 já. Né? Exemplo, eu quero o iPhone 10 ou 11, esse mais avançado que tem aí, que eu não acompanho esses negócios direito. Aí o pai e a mãe vai e dá de presente de aniversário. Aí lá no Natal, ele já quer uma outra coisa. O pai vai e dá. No ano novo, ele já quer outra coisa. O pai vai e dá. Então, ou seja, tudo aquilo que eu quero vai se realizando do meu jeito, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, da forma que eu desenhei na minha cabeça. O Epicuro vai falar assim: olha, cuidado, porque essa ideia de que de você realizar todos os seus desejos do jeito que você quer, isso não necessariamente pode ser sinônimo de felicidade, né? É preciso haver um equilíbrio, é preciso haver um equilíbrio entre aquilo que eu desejo ter e aquilo que eu efetivamente posso ter. Esse sujeito, o nosso filósofo aí, o jovem Epicuro, ele ensinava que às vezes algumas coisas que nos trazem uma satisfação muito grande no momento, elas podem nos causar dores duradouras, né? Ou seja, às vezes aquela euforia do momento ali, né? Aquela euforia do momento, etc, etc, ela pode transformar em dores duradouras, né? E dores que vão perdurar para a vida toda. Vamos pensar assim: o jovem foi na influência dos coleguinhas para ser aceito no grupo ou para se autoafirmar, né? E etc, etc. Foi na influência dos coleguinhas. Papai e mamãe encheu de conselho bom dentro de casa, o professor falou na escola, os tios ensinaram, não, mas é o coleguinha que está certo. Aí você vai naquela euforia do momento, né? Você vai naquele afã, naquele impulso e entra para as drogas, por exemplo. Num primeiro momento, pô, tô podendo. Depois isso pode te trazer problemas duradouros para o resto da vida. É um exemplo disso que a gente está trabalhando aqui. Uma gravidez na adolescência, por exemplo, né? Você pode ir na euforia do momento, depois isso pode comprometer a sua vida o tempo todo. O que o Epicuro está falando, meninos, é basicamente isso. Olha, às vezes esses momentozinhos que te trazem grandes felicidades momentâneas, depois isso pode trazer dores duradouras. E aí o Epicuro está falando assim: não se deixe levar pelo prazer do momento, pela euforia do momento. A gente precisa equilibrar as nossas vontades, equilibrar os nossos impulsos para não dar ruim. Olha o que está escrito aí, quem está com aquele marca-texto bonitão, né, roxão, laranjão que vocês usam. Ó, ao contrário da maioria das pessoas, ele duvidava que a felicidade viesse da satisfação de todos os desejos humanos.
Ensinava que o prazer é um bem que todos deviam buscar e a dor um mal que todos deveriam evitar. Porém, alertava que a satisfação de desejos causavam prazeres momentâneos, seguido por dores e problemas duradouros. Então, essa ideia da temperança, ela aparece aí de novo, jovenzinhos, como sendo a balança, né, novamente, do equilíbrio, para a gente saber equilibrar aquilo que efetivamente a gente deseja fazer muito naquele momento, para o que efetivamente nós podemos fazer naquele momento, daquele jeito. Então, às vezes, repito, tem situações na nossa vida que a gente pode se envolver no momento ali, entrar de cabeça e depois a gente começa a perceber que aquilo vai nos trazer dores, que aquilo vai nos trazer problemas, né? Vai dar ruim. Nesse caso, o Epicuro está falando assim, ó, a temperança, olha o equilíbrio. Nesse caso, o Epicuro está ensinando a evitar os excessos. Nenhum excesso, né? Nenhum excesso é interessante. Tem alguém com o microfone ligado, por gentileza. Quem tiver com o microfone ligado, faz a gentileza de colocar no silencioso para mim. Depois, quando for falar, igual a Maria Eduarda falou, né? É importante ouvir a fala de vocês, beleza? Então, jovens, é essa ideia que eu queria ampliar com vocês. Trabalhar a questão da temperança, desse equilíbrio que a gente tem que ter entre desejos e efetivamente aquilo que a gente pode fazer, né? Para depois a gente caminhar para uma vida relativamente saudável do ponto de vista dos comportamentos, obviamente. Então, para mim, pessoas, esse capítulo é um dos capítulos mais importantes dessa apostila, não que os outros não sejam, tá? Eles também são importantes, mas esse ele tem uma importância muito grande, porque ele vai nos ajudar a pensar sobre situações, sobre posturas e comportamentos mais equilibrados. E aí nós falamos nos nossos encontros passados, na aula passada a gente falou disso, a autonomia ela vai sendo nos dada à medida em que nós conseguimos ter responsabilidades. Se eu entrego para Maria Eduarda uma tarefa para ela fazer e levar pronta na aula que vem. Se a Maria Eduarda não faz, se a Maria não faz, como é que vai ficar a minha percepção em relação a ela? Eu vou ficar, no mínimo, assim, receoso, não é? Então, ou seja, a autonomia, ela vai sendo nos dada à medida que a gente vai assumindo responsabilidade. Por isso, pessoas, esse par, liberdade e responsabilidade, ele é fundamental para a gente entender esse problema do ser livre. Ser livre não te isenta de responsabilidades. Muito pelo contrário, né? Amplia as suas responsabilidades. E aí, como é que a gente vai equilibrar esse negócio, liberdade e responsabilidade, com a temperança? A temperança é essa balancinha que vai pesando os nossos comportamentos, que vai nos auxiliando como é que a gente deve agir em relação a algumas coisas e assim por diante. Fechado? Eu preciso agora de alguns voluntários. Gente, esse negócio dá muito certo no sexto ano, porque eles não têm vergonha de falar. Então, quando eu falo assim, eu preciso agora de alguns voluntários, aí aparece 200 lá, 200 mãozinhas levantadas. Vocês estão com vergonha de falar danada, né? Eu preciso agora de alguns voluntários para me ajudar a pensar essas perguntas que aparecem aí. Olha, nós temos 3 perguntas. E a gente poderia fazer uma conversa, né, a partir dessas 3, não, dessas 4 perguntas. Dá uma olhadinha nessas perguntas, tá? Olha para a carinha delas, assim, dá um oizinho para perguntar, estou aqui. Sou a Ana Júlia Colodete, gosto muito de falar. Perguntar, estou aqui. Sou a Isabela e gosto muito de falar. Dá uma olhadinha para elas. Com qual dessas perguntas vocês se identificam para a gente poder falar? Aí você pode abrir o microfone. Né? Você pode abrir o microfone agora para você poder falar. Aí aquela velha regrinha, tá? Você abre o microfone, fala. Depois que eu te ouvir, você desliga para o outro colega poder falar também
para não ter aquela interferência, aquele ruído chato, né, que ninguém consegue entender muita coisa, tá? Então, a regra é, você abre o microfone, dá a sua participação, depois você desliga para você poder ouvir bem o seu coleguinha. Com quem eu começo? Terra chamando o oitavo A. Cadê o oitavo A? O oitavo A está tomando café, foi embora, está dormindo, ou está me ouvindo? Eu preciso de vocês agora. Esse é aquele momento que às vezes a gente faz lá na árvore, né, naquela roda de conversa, em que a gente vai dialogando sobre as perguntas que aparecem na apostila. Cadê o oitavo A? Maria Eduarda, você topa começar, Maria? Aí quando tem um corajoso que começa, depois os outros vão tomando coragem, vão perdendo a vergonha. O Arthur está dizendo que está ouvindo, mas agora não dá para falar. Pode escrever, Arthur. Usa o chat aí. Pode escrever também sobre qual das perguntas que você quer falar. Tá, Arthur, pode escrever, não tem problema não. E aí, quem é que começa? Maria Eduarda. Maria Eduarda corajosa lá. Pode falar. Pode ser, Maria? Não? Não? Ana Júlia? Não? Júlia? Pode. Colodete. Ana Júlia Colodete levantou. Uau! Ana, vou até anotar seu nome aqui. Quando eu voltar, vou te dar um ponto extra, tá, Ana Júlia? Ó, anotei mesmo. Anotadinho na minha agenda, bonitinho aqui, ó. Beleza? Pode ir, Colodete. Qual das perguntas você quer falar? Cadê a Ana Júlia? Não? Ela está escrevendo, será? Pode falar aqui? Pode, Ana. Você pode falar no chat, mas pode abrir o microfone, é bom que a gente escute sua voz. E aí, qual das perguntas, Ana? Ana, a 3. E aí, a pergunta número 3 está dizendo basicamente assim, ó. Ao contrário do conselho de Epicuro, muitas pessoas buscam prazeres imediatos e passageiros que resultam em dores e problemas futuros. Por que isso acontece, Ana? A palavra é sua. Tem uma música aí. Não estou conseguindo te ouvir, Ana. Tchan? Não consegui te ouvir. Você está falando alguma coisa, Ana? Não? Eu acho que ela está com. Ana, eu acho que a gente está com um probleminha no seu microfone. Pode desligar e escreve, então. Pode escrever. Por que você não acha calcinha lavada? Só nos banheiros eu acho que é isso. Pode desligar aí o microfone. Ana, não estou conseguindo te ouvir. Pode desligar e vamos para o chat mesmo. É o seu, Ana. Pode escrever, Ana, porque eu acho que não está dando para ouvir. Se você estiver falando alguma coisa, não está dando para ouvir. Não, ninguém quer falar, não, gente. Vai ficar só eu falando o tempo todo? Não? Jesus, vocês estão muito desanimados hoje. Muito desanimados. Enaile, e aí? Falar qualquer coisa? Depende dessa qualquer coisa, Júlia. Júlia Pina está falando assim, eu posso falar qualquer coisa. Depende da qualquer coisa. A qualquer coisa está dentro disso que a gente falou agora? Se essa qualquer coisa estiver dentro do que a gente discutiu até agora, tá de boa. Você pode falar assim. E aí, Júlia? Ah, Júlia, pode falar a resposta. Você anotou a resposta? Pode falar a sua resposta. Você vai falar no microfone ou vai escrever, Júlia?
Vão, gente. Vocês estão muito desanimados, pelo amor de Deus. Pode ser no microfone mesmo, ótimo. Vai lá, a primeira corajosa da manhã. Abrir o microfone e botar a boca no trombone. Quer dizer, no microfone para falar. Vai lá, Júlia. Dá para ouvir? Perfeito, Júlia. Consigo te ouvir perfeitamente. Pode responder qualquer uma? Qualquer uma. Escolhe aí a pergunta e coloca a sua resposta, para a gente poder pensar. Tá, então vou responder a um mesmo. Pergunta número 1. Ótimo. A temperança é valorizada em nossa sociedade? Essa é a questão que está colocada aí. Né? E aí, Júlia, É a um. o que você visualiza? Ah, peraí, é uma. O professor está ficando doido. Essa é É 2. possível ser temperante? Né? Se é possível, existe a possibilidade da gente ser temperante? Se existe, por quê, Júlia? Sim, existe, porque afinal, para a gente ser temperante, a pessoa só precisa agir evitando os dois extremos, que é a falta e o excesso. Então, fazer isso deixa a pessoa equilibrada, então usando a temperança. Aí equilibra os sentimentos e a satisfação dos desejos. Perfeito, Júlia. Agora, isso é fácil? A gente Acredito que não. a gente buscar esse tal desse equilíbrio aí, esse é o problema. Isso é fácil? Não, porque a nossa sociedade ela tá toda girada para os excessos, né? Ah, chegou aonde eu queria. Né? A gente vive numa sociedade pautada na cultura dos excessos. Ou demais ou nada, né? Ou o sujeito é demais ou o sujeito é nada. Então a gente vive numa sociedade. Olha que bonitinho, gente, que maravilha. Eu vou até anotar o nome aqui, ó, ponto extra. A gente vive numa sociedade pautada numa cultura dos excessos. E essa cultura dos excessos, ela às vezes inibe a busca por comportamentos mais temperantes, né? A busca por comportamentos mais equilibrados. Fechado? Muito bem, Ana Júlia. Mais alguém que quer falar? E aí? Ana Júlia já deu a opinião dela aqui. Ela está dizendo assim, olha, nós vivemos numa sociedade pautada na cultura dos excessos e para a gente desenvolver posturas temperantes diante disso é meio complicadinho. Perfeito. Ana, pode desligar seu microfone. Obrigada aí pela participação. Ana não, a Júlia. Miguel, pergunta número 2, Miguel. Miguel está dizendo assim, se é possível, né? É possível. E aí ele está trazendo um exemplo de agora. Vou ler o que o Miguel escreveu lá no chat. A pandemia é um exemplo. Muitas pessoas estão tendo temperança de abrir mão de ter um desejo próprio pelo bem comum. Olha, Miguel, show de bola. A associação que o Miguel está fazendo com a realidade atual que nós estamos vivenciando. As pessoas, muitas pessoas, ainda não estão naquele nível ideal, que a gente pode falar assim, poxa, que legal, está no nível bem ideal, mas muitas pessoas estão abrindo mão, às vezes, de um desejo próprio e pensando no bem coletivo, tomando aí as medidas de controle, de cuidado que as autoridades de saúde estão nos orientando em prol de um bem coletivo. Muito bem, Miguel. Então, ou seja, eu até do ponto de vista pessoal, eu acabo perdendo alguma coisa, né, porque eu abri mão de alguns prazeres, de algumas coisas que a gente fazia normalmente, e modelo o meu comportamento, fugiu a palavra aqui, ela voltou, modelo o meu comportamento em nome de um bem coletivo. Ótimo. Né? E a gente já teve 2 participações que foram excelentes. Uma, a questão da cultura do excesso, que a Ana Júlia coloca, a Júlia, melhor dizendo, né? A Júlia Pina coloca a cultura do excesso. O que é essa cultura do excesso? Olha, a gente vive numa sociedade que cada dia mais preza pelos excessos, ostenta os excessos. E aí desenvolver temperança diante disso. Ana Júlia defendeu a ideia de que isso é um pouquinho difícil. E o Miguel está trazendo uma situação do cotidiano,
né? Que situação é essa do cotidiano? A situação de pandemia, né, em que nós vivenciamos nos nossos últimos meses, infelizmente, e diante dessa situação, muitas pessoas conseguem abrir mão, né, das suas vontades individuais em nome de um bem maior, em nome de um bem coletivo. Tranquilo? O Colodete, escreve, às vezes no microfone, se não der certo, de repente está com algum probleminha de comunicação aí você pode escrever, tá? Não tem problema não. Fechado? Pode escrever aí no microfone, sem problema. Beleza? Meninos, eu vou caminhando aqui para a conclusão dessa nossa live, porque eu tenho que entrar no 6º ano agora. Os meninos já estão me perguntando se vai ter, não vai ter, não. Aí a ideia é vocês dar uma olhadinha aí no conteúdo da página 14, conexões. Um texto aí sobre desejos. E aí, logo abaixo desse texto, tem 3 expressões. Eu quero, querer ter, querer ser e eu quero. Vocês vão dar uma olhadinha nessas 3 expressões, vão fazer a leitura e análise de vocês. E depois, na página na sequência, tem 4 exercícios. Aí, o que vocês vão fazer para mim? Vocês vão pegar um desses, precisa ser todos, pegar um desses 4 exercícios aí da página 15, da página 13, melhor dizendo. É 15 mesmo. Ai, pegar um desses exercícios aí da página 15 e fazer por escrito na apostila. Beleza? E na semana que vem a gente vai começar pelos exercícios da página 15. Tá? Entendido qual é a dinâmica? Então vocês vão pegar a apostila, fazer um dos exercícios aí da 15, e aí semana que vem eu começo a partir da 15. Aí eu preciso que vocês façam os exercícios para vocês começarem comigo. Né? É vocês que vão começar a aula semana que vem. Só vou dar as orientações e vocês vão tocar o bonde. Fechou? Então é isso. Por hoje é basicamente isso. Tenham todos um lindo dia, um bom restante de semana e até a semana que vem.